glória a Deus. Lucas 22:54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Aí toda a igreja, a parte do versículo. E Pedro seguia-o de longe. Amém? Pode tomar seu assento. Eu quero falar nessa noite sobre o perigo de seguir ou servir Jesus de longe. O que aconteceu com Pedro quando Pedro estava seguindo Jesus de longe? Quais são as características de alguém que serve a Jesus de longe? E quais são as características de uma pessoa que serve a Jesus de perto? E aí você vai olhar, não é para o irmão do seu lado, mas você vai olhar para dentro de si mesmo e julgar se você é daqueles que segue a Jesus de perto ou de longe. Você vai olhar para dentro de si mesmo e fazer uma autoanálise da sua vida e julgar se você se ver no apóstolo Pedro antes ou depois da sua conversão. Amém? Conhecemos a história do Getsêmani, que após a ceia, Jesus foi para o Getsêmani, muito aflito, angustiado. Ele separa 3 dos seus discípulos. Judas já tinha ido embora, traí-lo, vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele deixa os discípulos em um lugar, chama 3, a saber, Pedro, Tiago e João, e vai para o lugar mais distante para orar, porque sua alma estava angustiada até a morte. Se Jesus se angustiou, se Jesus sofreu, chorou, o que será de nós, réis mortais? E Jesus orou. Conhecemos a oração de Jesus, que dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabemos que o seu suor se transformou em gotas de sangue, que é um fenômeno muito raro de acontecer, que é quando a pessoa está em uma agonia tão intensamente, que pequenos vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas se rompem e se mistura ao suor, e a pessoa soa sangue, literalmente. Irmãos, eu já passei por diversas agonias na minha vida, e creio que você também passou, assim como viu muitas pessoas passando por muitas agonias. Acredito que quando a pessoa está em uma cama de hospital, numa sala de cirurgia, para dar à luz a um filho, principalmente se for mãe de primeira viagem, acredito que esse é um dos momentos mais agoniantes ou agonizantes de uma mulher. E mesmo assim, eu desconheço alguma delas que tenha suado gotas de sangue. Mas o Senhor Jesus Cristo suou gotas de sangue. E a gente já sabe a história, para resumir, que em dado momento Judas aproxima-se com aqueles que viriam prender Jesus, e com um beijo Judas identifica no meio daquela escuridão do Getsêmani quem era Jesus, e com uma palavra Jesus se dirige a Pedro dizendo: amigo, a que vieste? E em seguida os soldados se aproximam para prender Jesus. Pedro puxa a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus manda que ele guarde a espada e diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pega a orelha daquele soldado e coloca no lugar de volta.
Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote e diz a história que Pedro estava seguindo Jesus de longe, como acabamos de ler no texto. Era uma noite fria de sexta-feira, quinta para sexta, uma noite fria, e no pátio da casa do sumo sacerdote, as pessoas acenderam uma fogueira, e aqueles que estavam ali observando aquele julgamento, ou esperando o resultado daquela inquisição, aproximam-se da fogueira para esquentar os seus corpos. E Pedro, seguindo Jesus de longe, também se assenta, se aproxima daquela fogueira, junto daqueles que estavam ali para condenar o mestre. E essa é uma das características de quem segue Jesus de longe: é se juntar com pessoas que escarnecem da nossa fé. Uma das características de alguém que serve Jesus de longe é sentar justamente na roda dos escarnecedores. Uma segunda característica daqueles que seguem a Jesus de longe é buscar para si conforto em detrimento da obra do Senhor. É buscar para si conforto em detrimento de estar servindo ao Mestre, aquele que lhe deu tudo, aquele que lhe deu fôlego de vida, aquele que lhe deu teto, aquele que lhe deu calçado, aquele que lhe deu tudo. Pedro busca conforto para o seu corpo, busca aquecer o seu corpo naquela noite fria, enquanto o seu mestre estava sofrendo horrores, sendo esbofeteado, cuspido, ridicularizado, caluniado, zombado. Então, essa é uma das características de quem serve a Jesus de longe. Enquanto a igreja está sofrendo, enquanto a liderança do departamento está sofrendo, precisando de ajuda, enquanto um irmão que está do teu lado está precisando de ajuda, está precisando de um suporte, você que serve ou segue Jesus de longe, não está nem um pouco preocupado com quem está à tua volta, mas está somente e unicamente buscando o conforto para si mesmo. Esse é um exemplo claro de quem busca, de quem serve a Jesus de longe. A igreja precisa do seu apoio, a embarcação da igreja precisa de alguém para buscar, para pegar um remo que está disposto, que está abandonado, e você não está nem um pouco preocupado em pegar em um remo e ajudar a remar. Essa é uma das características de quem segue a Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe não está preocupado em doar-se. Quem segue a Jesus de longe retém o bolso para não abençoar a casa do Senhor. Quem segue a Jesus de longe não costuma comparecer nos momentos de dificuldade da igreja. Quem segue a Jesus de longe não costuma vir nos cultos de ensino. Quem segue a Jesus de longe não costuma vir nas escolas bíblicas dominicais da igreja, exceto se você estiver trabalhando, exceto se você estiver na faculdade. Mas se você está em casa, sem nada por fazer, e em vez de buscar seguir Jesus de perto, e em vez de buscar se aproximar, e em vez de buscar ajudar, contribuir, adorar, se envolver, você se afasta. E se afastar é uma característica de quem serve a Jesus de longe. Quem está entendendo, diga amém.
Não é característica de quem serve a Jesus de perto aparecer somente aos domingos na igreja. Não é característica de quem serve a Jesus de perto vir apenas uma vez, 2 vezes por mês na igreja. Não é característica de quem serve a Jesus de perto vir apenas para extrair aquilo que Deus tem para ofertar. Mas é característica de quem serve a Jesus de perto adorá-lo. É característica de quem serve a Jesus de perto se doar, se apresentar e dizer: eu quero ajudar, eu posso ajudar, eu quero dar fruto e que o meu fruto permaneça para a glória de Deus. Pedro seguia Jesus de longe e estava assentado juntamente com aqueles que estavam ali para condenar o mestre. Pedro seguia Jesus de longe e estava ali buscando o conforto, o aquecimento para o seu corpo, enquanto seu mestre padecia. Essa é a característica de Pedro antes da conversão. Pedro andava com Jesus. Pedro testemunhou os milagres de Jesus. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro viu Jesus fazer paralítico andar. Pedro viu cego ver. Pedro também viu um grande milagre. Aliás, tantos milagres, mas ele viu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E em seguida, Pedro viu Jesus caminhar sobre as águas. E também pôde dar alguns passos sobre as águas. Vocês conhecem a história. Mesmo assim, Pedro ainda não era convertido. Tem muitos crentes que estão na igreja, não se ofenda, mas tem muitos crentes que estão na igreja, estão na casa do Senhor, claro, estão aqui buscando melhoria, estão aqui buscando se santificar, estão aqui buscando se purificar. Isso é nobre e é assim que deve ser feito. Mas muitos ainda não se converteram. Tem até aqueles que já foram até batizados nas águas. Outros até supostamente foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, pastor Isaías. Todavia, porém, tem comportamentos de quem segue a Jesus de longe. É contra tudo, é contra todos, é contra a liderança, é contra o pastor, é tudo contra. Nada está bom, nada satisfaz. Então Pedro testemunhou esses milagres, assim como muitos testemunharam e testemunham os milagres dentro da casa do Senhor. Pedro não era convertido, não. Foi o próprio Jesus que disse. O Senhor disse assim no versículo 31: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar contigo como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Mas ele disse, ele quem? Pedro, disse assim: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas o Senhor lhe disse: Pedro, Pedro, não cantará hoje o galo antes que me negue 3 vezes que me conhece. Pedro falava irrefletidamente. Pedro falava o que vinha na cabeça. Tem gente assim? Tem. Ah, pastor, mas é a verdade. Mas não é porque é a verdade que você precisa dizer o tempo todo, em todo lugar, a qualquer momento, fora de tempo.
Você deve ser sincero e dizer sempre a verdade, mas precisa saber como dizer e aonde dizer a verdade. E Pedro não tinha papa na língua, ele falava refletidamente, agia impulsivamente. Pedro ainda não era convertido, e em certo momento até colocou o Senhor Jesus em um embaraço talvez, ou em um momento difícil, quando perguntaram se o mestre dele pagava imposto. E ele disse: paga. Jesus não mandou que ele respondesse por ele, mas ele disse: paga. Aí Jesus disse: ah, é? Então vai lá, Pedro, vai lá no mar. Pedro não gostava de pescar com anzol, só com rede. Então vai lá, Pedro, tu vai agora pescar com anzol, já que tu me comprometeu aqui, vai lá e pega com anzol um peixe. Pega esse peixe, abre ele e lá vai ter o suficiente para pagar o teu imposto e o meu. Então Pedro falava assim, irmão, que vinha na telha, puxou a espada para cortar a orelha do soldado, sem medir as consequências. Olha o tanto de soldado que tinha ali em volta. Já pensou se aquele soldado também puxa as espadas e vem para cima deles e acabar com tudo? Mas Pedro também falou algumas verdades boas. Quando Jesus perguntou quem ele era, o que ele achava, o que ele era, ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi Pedro também que disse, quando muitos abandonaram o Senhor Jesus, e o Senhor disse: quereis vós também ir? Porque a palavra que Jesus deu foi dura. E diante de uma palavra dura daquela, muitos não suportaram e foram embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também querem ir? Aí Pedro disse assim: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro reconheceu tudo isso, falou tudo isso, e ainda assim não era convertido. E eu e você, que às vezes estamos seguindo Jesus de longe, achamos que já somos convertidos. Em quem ou com quem você se identifica nessa noite? Com Pedro antes de negar Jesus? Ou Pedro depois que Jesus ressuscitou? E aí sim Pedro estava de fato convertido e disposto até a dar a sua própria vida em causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Na última vez que ele negou, ele foi mais veemente, ele foi mais longe. Quando uma criada perguntou se ele era um dos 12, um daqueles que andavam com Jesus, ele disse: não, não sou eu não. Perguntaram novamente, ele disse que não. E na terceira vez, irmão, antes, ele foi mais longe. Ele disse: não, não sou eu não, já disse, não sou, eu não conheço, eu nem conheço esse homem, nunca ouvi falar dele. Foi mais longe. E Jesus, quando sai daquele julgamento, daquela sessão de tortura física e mental, quando Jesus sai daquela situação, e Jesus vai passando junto com aquela comitiva daqueles que estavam levando preso, Jesus para, olha para Pedro e, sem pronunciar nenhuma palavra, o olhar de Jesus fala, diz alguma coisa. E eu fico curioso para saber o que Jesus estava falando através daquele olhar. Acredito que Jesus não estava condenando Pedro. Acredito que o Senhor Jesus não estava punindo Pedro por ter negado 3 vezes. Acredito que aquele olhar de Jesus foi um olhar de amor, um olhar de compaixão. Pedro, eu te perdoo. Pedro,
eu te aceito de volta. Pedro, eu estou aqui, eu vou estar aqui quando você se converter. Pedro, eu entendo a sua limitação e o seu medo. Eu acho que o olhar de Jesus estava dizendo isso. E nesta noite, embora você tenha traído o Senhor, embora você tenha negado o Senhor, negado com as suas atitudes, negado com os seus pecados, talvez você tenha negado o Senhor Jesus com as suas palavras, com os seus pensamentos. Talvez você tenha negado o Senhor Jesus quando negou um irmão, quando negou algo a alguém que precisava, você negou ao Senhor. Talvez você se desviou da igreja, abandonou os caminhos da fé. Mas o olhar de Jesus nesta noite te perdoa. O olhar do Senhor Jesus penetra a tua alma nesta noite. E Ele diz: eu te perdoo, José. Eu te perdoo, Maria. Eu te perdoo, Pedro. Eu te perdoo porque eu te amo. Foi um olhar de amor que Jesus olhou para Pedro, e Pedro, caindo em si, saiu daquele lugar e foi chorar. E cada lágrima que Pedro derramava era uma reflexão, era um nutriente para a sua fé. Cada lágrima que Pedro derramava, creio eu, era um nutriente para regar a sua fé e fazê-lo se arrepender do seu pecado e voltar atrás na sua causa. Observe que Pedro, depois de tudo isso, ele não se isolou, diferente de Judas. Pedro nega Jesus, mas ele não se isola, ele vai para os discípulos e compartilha o seu pecado com os discípulos. Judas se afasta dos discípulos, se afasta da igreja e vai chorar também, assim como Pedro. Só que as lágrimas que Judas derrama não rega a sua fé, não nutre a sua fé e não o leva a uma reflexão para o arrependimento. As lágrimas de Judas só alimentam a sua culpa, enquanto as lágrimas de Pedro estavam regando a fé e o arrependimento, as lágrimas de Judas estava regando apenas o sentimento de culpa e de remorsos, sem arrependimento. E aí ele se isola. É muito perigoso, irmãos, quando nós pecamos e nos isolamos da igreja. Se você pecar, não se isole da igreja, não se afaste do rebanho do Senhor. E é natural que quando as pessoas pecam, elas se escondem. Observe quando Adão pecou e ele se escondeu. Quando você vê um crente fora da igreja, longe da igreja, não aparece mais nos cultos, ou está enfermo, ou está trabalhando, ou pecou. Judas agiu erradamente, se isolou e ceifou a própria vida. Pedro também pecou e agiu de forma diferente. Compartilhou com os discípulos. Eu digo compartilhou porque está relatado nos 4 evangelhos. Se Pedro não tivesse compartilhado o que ele fez, não estaria escrito na Bíblia. E você precisa nesta noite e sempre compartilhar o seu pecado e não fazer como Judas. Judas admirava Jesus. Pedro
amava Jesus. Você admira Jesus ou você ama Jesus? Ou você admira e ama? Judas, pelo fato, não amava Jesus, apenas o admirava. Admirar não é o bastante. Admirar não é o suficiente. É preciso você amar o Senhor Jesus. É preciso você estar disposto a dar a sua vida, se for necessário, pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua causa. E Pedro seguia-o de longe. Como é que você está seguindo a Jesus? De longe ou de perto? Faça essa reflexão na sua vida. Amém? Essa é a história breve, muito breve, do apóstolo Pedro. E depois que se converteu de fato, escreveu as epístolas que nós conhecemos, lá em 1 de Pedro, 2 de Pedro. Falou tão profundamente, a ponto de dizer: não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós. Ele tinha medo, por isso ele negou. Agora ele não tem medo e diz: não estranhe a ardente prova que há de vir sobre vós. E quando foram crucificá-lo, assim como o mestre, ele disse: eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo, como diz a tradição. Que Deus nos ajude, irmãos. Que não sejamos daqueles que seguem a Jesus de longe. Se aproxime. Seja útil, dê fruto. Não venha só para extrair, mas venha para doar. Você já observou ou já ouviu pessoas dizer assim: quando eu vou na igreja eu me sinto muito bem. Quando eu vou à missa, quando eu vou ao culto, eu me sinto muito bem. Essas pessoas geralmente só vêm uma vez no mês, ou uma vez no ano, ou quando está em apuros. Mas elas só vêm para buscar o que Deus tem para oferecê-las. Dificilmente elas vêm para entregar algo para o Senhor. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de adoração. Se bem que dinheiro também é adoração. Também se adora a Deus com dinheiro. Com dízimo, com oferta, é uma maneira de adorar. Mas eu estou falando de adorar, de buscar a face dele, de se quebrantar, de se arrepender, de se humilhar, de amar, de perdoar. É disso que eu estou falando. Amém?